É o LGPD americano. Âmbito da engenharia de dados, né? Como é que trabalha Sim. isso em âmbito da engenharia de dados? Eu Uma até boa pergunta, né? devia ter comentado antes, mas a gente falou sobre as sub-áreas ali Que bom. de dados. Que bom. Existe uma muito importante, né, que cresceu muito, que é a governança de dados. A governança. Então, a gente falou do cientista, analista, que são pessoas que trazem as informações ali, Aham. o engenheiro que traz o dado, mas a governança, ela precisa ser feita em cima de todos os dados. Então, a gente hoje, por exemplo, dados sensíveis, né? O LGPD, ele define, tem uma lista muito bem definida de quais são os dados sensíveis. Uhum. Então, qualquer dado, acho que tem uma frase mais ou menos assim, que é qualquer dado que seja possível reconhecer a pessoa. Então, se, por exemplo, eu não botei o nome, mas eu tenho um e-mail. Eu não botei o e-mail, mas tem o endereço da pessoa Entendi, e a idade. entendi. São coisas que eu consigo usar para reconhecer. Isso são informações sensíveis da pessoa. E a gente tem o LGPD aqui no Brasil, acho que já tem pelo menos 2 anos aí que ele está ativo, acho que foi desde agosto, não sei se do ano passado ou do retrasado, que ele realmente entrou em voga para ser ativo no mercado. Mas Esse é europeu. Então, é a União Europeia. isso, né? o GDPR, esse, né? o GDPR que é o LGPD daqui, o GDPR da Europa. Aham. Os Estados Unidos também tem um. Eles já são bem mais consolidados e bem mais restritivos. Então, a gente... restritivo, né? E cada... Bem mais, né? Tem. E eles precisam, assim, a gente, por exemplo, o Airbnb trabalha com dados de todas as regiões. Então, ele tem que estar dentro do LGPD, do GDPR, da lei dos americanos. Cada tem que um tem o respeitar seu. todos. Para proteger o usuário, é para proteger a Proteger o gente no usuário. final, né? Cara, é muita coisa. É. Quantos advogados tem nessa brincadeira? Ou deve ter bastantes. Porque realmente é assim. Cara, é muita coisa, cara. É muita coisa. E é um trabalho muito forte Então, deles. em quantos países que dá? Eu nem sei. As leis? Não sei. Não. O Airbnb? Sim, Não sim. sei quantos países ele tá atuando, não. Caraca. É uma boa pergunta. Mas assim, eu já vi mapa de... Eu não vi... Velho, eu não sei em quantos países não estão. Acho que a maioria deve ter Deve alguma... ter, né? Alguma forma, né? Imagino que sim. Mas a proteção, voltando à proteção de dados, Sim. isso é a regulamentação da proteção dos dados. Isso, E a governança, ela tem um papel muito importante nisso, que ela cria... tem várias abordagens, né, do time de governança em cada empresa, mas digo da experiência que eu tive, ela cria formas para meio que os dados estarem dentro das leis. Então, um básico, assim, toda a informação que seja identificável ali, em inglês agora é PII, eu esqueci o nome em português, ela precisa ser anonimizada. Então, você tem que armazenar ela tipo, no seu storage de forma anonimizada. Você já tem que armazenar de forma anonimizada. Na verdade, assim, você vai ter os dois no final. Porque você pode desanonimizar em situações específicas, Sim. mas você tem um controle de acesso, por exemplo. Então, você tem a tabela de usuários, você tem a tabela anonimizada e não anonimizada. Uhum. O Tomás é um engenheiro de dados, está fazendo um projeto nada a ver, mas ele pediu acesso à tabela desanonimizada. Uhum. Por que ele está precisando disso? Aí tem que tem que ter um controle. Toda uma governança. Exatamente. Nessa brincadeira. E aí, se não, você quer anonimizada? Beleza, vai fazer estudo, pode trabalhar, mas na anonimizada ela tem um cuidado maior. Uhum. Então, tudo isso é parte de compliance de logs, por exemplo, a pessoa processou tal dado, foi feito tal dado, o que foi, tipo, um histórico mesmo, uma timeline de o que foi feito com o dado do Tomás no Airbnb. Isso tem que estar salvo em algum lugar, isso pode ser acessado pelo, enfim, questões legais e tudo. Então, existe uma equipe muito grande que tem que estar sempre com muita atenção. Ela faz muito trabalho cross com a engenharia. A gente mesmo lá no Airbnb trabalha bastante com eles para poder ajudar eles a terem todos esses controles bem feitos. Esses acessos. Entendi. Então, de certa forma, você está armazenando dados já exatamente, nesses padrões que eles pedem. Que eles pedem. Exatamente. Apesar que você tem a base crua com dados já... Ou seja, o engenheiro não tem problema ele fazer isso. O importante é quem está visualizando. Exatamente, quem vai consumir. Quem vai consumir, porque não está, vamos dizer assim, dentro do guarda-chuva da empresa, porque você, quando trabalha na empresa, você assinou um contrato e você está no guarda-chuva. Qualquer coisa que vazar, você vai ser responsabilizado de certa forma. E quando a pessoa que está acessando através do sistema, é outro contrato, outra forma. Tem vazamento de dados, por exemplo. Entendi. Já aconteceram vários no Brasil recentemente, né? Mas lá nos Estados Unidos... É muito comum no Unidos, Brasil, né? Eu não vou citar, mas tem muita essa troca, né, de informação. O LGPD em si, ele fala sobre isso e ainda não
acho que teve, eu até comentei com um colega meu há mais tempo, que teve a primeira vez que foi uma multa mesmo do LGPD para uma empresa que teve um vazamento. Eu acho que isso é muito importante porque... Aqui no Brasil, você está falando. Foi aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, não. Lá é bem mais complexo, bem mais restritivo. Assim, se você vaza dado, você tem uma multa, você tem um processo, você tem que explicar, enfim. Já estão na frente. Isso sim. Já evoluíram bastante. Tem mais tempo que eles têm esse controle, por exemplo. Entendi. Então, já tem maturidade maior. Mas que bom que a gente está chegando também. Sim, né? graças a Deus. Né? Isso é muito bom. Deveria ser mais rápido, mas infelizmente tem um time. E eu vejo muito, tem um contraponto nisso, que muita gente fala assim, mas isso é ruim, porque vai tirar informação. Mas assim, estatisticamente falando, é muito genérico pensar que, por exemplo, eu tenho uma tabela de usuários. Uhum. Se eu pesquisar na minha tabela que a maioria dos usuários compram roupa de verão chegando próximo ao verão, eu não preciso saber que o Tomás, que o Jeff compraram roupa de verão. Eu preciso saber que os meus usuários compraram. Eu não preciso saber quem. Então, assim, mesmo anonimizando, mesmo deixando essas bases anônimas, a estatística por trás dela ainda existe. Isso não vai tirar a informação que a empresa precisa. A gente só vai parar realmente, tipo assim, vazou, uma pessoa foi lá de maldade e mandou a informação. Sim. Isso aí você pode ter certeza, assim, que essas leis estão buscando cada vez mais melhorar, proteger você. Restringir, claro. Eu sou super a favor de tudo isso. Não sei, eu acho que eu vi uma reportagem, é muita coisa rolando. Lá na Europa, eles estão aprovando lá para que as plataformas de conteúdo sejam responsabilizadas. Elas vão ter que monitorar o que elas estão fazendo, se eu não me engano. É uma coisa assim, abriu ainda mais o leque, né? Sim. É uma coisa revolucionária se cair para o mundo. Né? É bem Ou seja, forte, cara, você está provendo a ferramenta, por favor. Seja responsável por ela, basicamente é isso. A coisa está ficando cada vez mais... Sim. Tem uma parte até mais restritiva, uma curiosidade. Na China, por exemplo, todo o processamento de dados de chinês tem que ser feito em servidor chinês. Coisa governamental e tudo. Claro. Mas isso é uma coisa assim... Toda empresa que atua na China e no resto do mundo, ela vai ter uma infra no resto do mundo para trabalhar, ela vai ter uma infra dentro da China para trabalhar os dados chineses. Ela pode usar eles depois por fora, mas ela tem que estar lá dentro. Tem que estar lá dentro. Isso é uma coisa restritiva, mas assim, que é um controle. Tem que estar lá dentro. Isso, é um controle que eles demandam. Então, cada país acho que vai... País, ou enfim, a União Europeia, por exemplo, pode ser como um todo, vai cada vez criando questões mesmo para tentar deixar mais... restritivo e controlado mesmo, assim, para responsabilizar as empresas a fazer coisa errada, vender informações que não podiam. E é o que mais tem, né? É o que mais tem, porque quando você tem um bom senso, você nem percebe nada disso. Sim. Né? Não tem nada dessa propagação, mas realmente quando é de má fé, é o que mais tem, né? E o problema é que as empresas têm muito controle sobre muita coisa fora delas, né? Então, a influência hoje de uma rede social, de um Google da vida, de qualquer tipo de plataforma desse tamanho, é muito grande. Qualquer tipo de problema, sei lá, uma pessoa se filtrou e fez um controle, fez uma propaganda, segurou, enfim, preferiu mandar um ads de algum tipo de político, isso já teve algum escândalo aí, isso é muito complicado. São pessoas influentes. Então, acho que a ideia é sempre essa, é tentar buscar responsabilizar realmente elas a cuidarem das plataformas delas e fazer funcionar direito. Sim. O Luiz Figueiredo, ele complementou aqui, direito ao esquecimento, transportar dados dos Estados Unidos para outros países. Hoje aqui, por exemplo, eu estou dando um exemplo, aqui você tem muito sistema rodando, não no Brasil, e sendo armazenado não no Brasil. Por causa do custo. É mais barato, exatamente. É por causa do custo. É 60% a mais caro. Se você for colocar na ponta do lápis. Eu acho que dá mais 60%. Coloca 60% para poder arredondar a conta. Então, qualquer máquina rodando no Brasil é 60% mais caro. Sim. E aí força quem está desenvolvendo, que não tem sistema que não precisa de tanta latência, ser tão rápido. Né? Você sobrevive a 100, a 150, a 200, vamos pôr 250. Vamos colocar 250 ms? Sim. E a gente sobrevive Com ainda certeza. com isso, então vai rodar numa máquina mais barata. E isso faz com que os dados não estejam aqui. Sim. Ainda bem que a política nossa ainda é muito flexível. Eu nunca vi ninguém rastreando isso ainda. Mas pelo que a gente está falando aqui, já é proibido. Eu acho que... Não é, não. Ou é ou não aí nesse fala caso. Proibido... Quando você está fazendo engenharia de dados, no caso que o nosso colega o Luiz Figueiredo colocou, e a gente está falando dessas restrições, dessas regulamentações, os dados vão estar onde? Armazenados em qual cluster, de qual servidor?
vai estar nos Estados Unidos, vai estar na Virgínia, vai estar no Brasil, vai estar em São Paulo, entendeu? Sim, entendi. Isso varia muito e aí realmente depende das leis. Eu não conheço todas, não eu imagino, a gente não tem jeito. Em governança mesmo, mas por exemplo, a LGPD na época eu estava... O caminho é esse, né? Esse que é a conversa, né? Exatamente, eu acho que é importante o engenheiro saber realmente, não precisa ser aprofundado, não precisa saber detalhes de cada cláusula, mas entender o que é a proteção de dados como um todo em cada país que ele trabalha, que ele atua. Mas, igual eu falei, tem um tipo de governança ali para puxar a orelha ali do engenheiro e falar, tem que fazer assim, tem que tirar aqui, tem que, enfim, manter ele nas rédeas ali do que tem que ser feito. O Diogo Soares até falou aqui que o pessoal reclama muito, né, mas que lá fora e a internacionalização é fundamental. Eu não tenho dúvida, com certeza, Diogo. Isso é importante para... Pode falar? Foi você? Ô, Diogo, obrigado. O Diogo está aqui com a gente. Aqui. Eu estou falando na câmera aqui, mas o Diogo está aqui. O Lucas deu uma saída para dar uma refrescada aqui. A gente fala tanto que aqui eles vão revezando a galera, porque né, ficar aqui ouvindo a gente aqui o tempo todo, ninguém aguenta. Ô Diogão, o pessoal reclama de barriga cheia, né? A galera reclama. Faz parte, né? Eu acho que faz. A gente tem esse senso de fazer isso de vez em quando, né? Com certeza. Agora, voltando, já que a gente praticamente abordou aí toda a regulamentação dos dados, né? E você falou uma palavrinha para poder deixar o dado... Anonimizado. Anonimizado. Explica para que talvez quem estiver ouvindo a gente talvez não saiba que seja. Por favor, você coloca asterisco ou cirqueira? No lugar? Então, tem várias formas, tem várias abordagens. Por favor, pode abordar algumas só para o pessoal... Vou comentar um projeto que eu tive, que eu comecei a fazer, eu acho que é uma abordagem que eu cheguei a ler sobre, mas assim, tem, por exemplo, colocar asterisco, é uma forma, underline, enfim, tirar a informação, acho que é a mais, tipo assim, a mais violenta, mas ela é possível, você tira a informação mesmo daquele dado e ele fica sem o nome, sem o que for, mas existe meio que um contraponto, assim, sabe? Muitas vezes existe uma lei de proteção de dados que fala que você não pode ter dados sensíveis salvos. Mas existe uma outra lei de compliance que fala, se eu quiser rastrear o que aconteceu com o usuário da sua plataforma, eu preciso rastrear. Então, se você arrancar o nome, você não vai achar nunca mais. Aquele guarda-chuva que eu comentei, eu não sei se é assim, tá? Eu também não estou nessa área jurídica, mas eu acredito que quando você está como engenheiro de dados na NBAB, você está debaixo de um guarda-chuva. Exatamente. Né? Então, você vai ter acesso privilegiado a certas informações. Mas, mesmo assim, nem todas. E, principalmente, se for alguma coisa que vai infringir a lei, ela, por default, não vai ter permissão. Eu vou ter que pedir e vai passar por uma equipe que vai... E aí entra no workflow que vai mapear que você teve acesso a isso ou não. E é uma forma de controle. Exatamente. Agora, cada um tem que responder pelos seus atos. É isso que a gente está percebendo. Não é que vai ficar... anônimo toda a vida. Não tem como, porque alguém vai ter que precisar ler. Exatamente. O próprio usuário pode solicitar para ter. Sim. Né? Por exemplo, acho que uma forma mais prática, assim, o LGPD fala sobre anonimização, mas até em questão de, por exemplo, se o usuário quiser deletar os dados dele, né, ele tem que ter na plataforma uma forma de chegar lá e falar, deletar meus dados. E aí, até aquele dia, e isso é importante ressaltar, até aquele dia que você apertou, a empresa que você pediu, a plataforma, ela vai deletar. Mas a partir daquele dia, ela volta a coletar de novo. Claro. Ela pode ter um asterisco lá que você vai marcar para poder falar não coleta nunca mais. Mas acho que isso não é obrigatório, não tenho certeza. Agora, em questão de deletar os dados de um usuário. Mas, ao mesmo tempo, vou falar de uma forma genérica, no Brasil, o Banco Central obriga que você tenha um histórico de todas as transações de todos os seus usuários de 7 anos para trás. Então, se o usuário chegar lá e deletar, você fica sem. Mas o Banco Central pede que você tenha. Então, esse contraponto, assim, você vai fazer o que o LGPD fala, mas ao mesmo tempo você vai fazer o que o Banco Central fala. Então, você tem que achar formas de equilibrar os dois. Uma forma de anonimização, por exemplo, que você não perde a informação, é você criar um lugar restritivo, onde não tem acesso, igual essas tabelas anonimizadas, por exemplo, e, ao mesmo tempo, você tem uma tabela não anonimizada. Então, dessa forma, você divide o acesso para quem realmente precisa do acesso para cada uma. A pessoa precisa da informação realmente ali, tem uma justificativa e faz sentido, dado a lei, dado tudo, para uma informação privilegiada, então ela pode ter acesso. Não, ela não pode, então acessa a anonimizado. E aí a anonimização pode ser, igual você falou, bota asterisco, tira a coluna, enfim, pode ser várias formas.